Oi pessoal, Alex aqui. Bom, no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título, eu vou contar pra vocês como que eu vim parar aqui em Portugal. Né? Parece bem simples, um dia eu resolvi vir e cheguei, pronto, fim do vídeo, mas não. Bom, a história é muito complicada, bem comprida, mas eu vou tentar resumir o básico pra vocês. Se você também tem vontade de vir para Portugal, a minha história não serve exatamente assim como uma inspiração ou como uma maneira que conte para vocês virem para cá, porque realmente não é uma forma muito comum de se vir, ou realmente as pessoas não costumam fazer da forma como eu fiz. E espero que vocês também não façam para a própria segurança de vocês, tá bom? Mas vamos começar do princípio. Há uns 2 anos atrás, o meu pai recebeu uma proposta, não. Um amigo dele conversou com ele sobre o mercado no qual o meu pai trabalha aqui em Portugal, que é no ramo de telecomunicações. E o cara aqui em Portugal estava precisando de mão de obra, e no Brasil também tem bastante mão de obra. Tipo, eu e meu pai tinha muita experiência já nessa área. Quando chegasse aqui em Portugal, pode ser que ele se desse bem. E a moto. Então pode ser que meu pai tivesse alguma boa experiência aqui devido à qualificação dele lá do Brasil. Então, né, nessa conversa com um amigo dele, o amigo dele acabou vindo pra cá, viu que deu certo pra ele, mas aí já foi passando as informações pro meu pai e em um determinado momento meus pais decidiram, então vamos tentar, né, porque o Brasil tava lá na ladeira abaixo. Eu tenho uma irmã pequena que também serviu já de empurrão pra eles, tipo, vamos sair daqui antes que ela cresça, que é pra tentar dar a melhor criação possível pra ela. E também como uma porta de entrada pra mim, que né, ainda não tô velho, né? Dá tempo de fazer alguma coisa, dá tempo de salvar. Então, aí ele pegou e veio? Não, não é assim tão fácil. Ninguém sai do país da noite pro dia. Eles, né, fizeram os cálculos deles do que eles precisavam, e quanto tempo eles queriam ficar em Portugal, o que eles queriam fazer, o quanto eles iam gastar. E é óbvio que a gente não tinha nem 10% do dinheiro, então foi preciso eles economizarem durante muito tempo para conseguir vir. Além de que, eu falei uns 2 anos no meu vídeo, mas talvez seja 3, porque demorou muito tempo para chegarmos aqui de fato. Então, nisso, meu pai, né, acabou saindo do trabalho dele, né, pediu para sair para receber, né, os direitos dele e ter um pouquinho mais de dinheiro para guardar, como ele estava muito tempo na empresa. Então, aí de certo deu uma boa ajuda, que pelo menos dava para pagar as passagens. E, enfim, né, eu nunca perguntei para ele quanto é que ele o dinheiro, mas eu sei que a parte da história é essa, que o dinheiro da rescisão do serviço deu para pagar algumas coisas diferentes da viagem. Mas é óbvio, novamente, que o dinheiro do serviço já iria muito rápido, assim, tipo, não daria para durar quase nada. Então, meus pais fizeram o que é mais arriscado para todo mundo que sai do Brasil, que todos os vídeos no YouTube ninguém recomenda, ninguém fala que faça isso, faça isso. Todo mundo fala que não dá, não é para fazer. Mas meus pais fizeram, que é vender a casa no Brasil para usar o dinheiro aqui. Que querendo ou não, quando você sai né, do Brasil, em que o real é um real, e aqui 1 euro tá 5 reais, 6 reais, aí o dinheiro não dá em nada. Então, assim, mesmo o dinheiro da casa acabou virando muito pouco. Mas eles não, né, não saíram nessa de vamos gastar todo o dinheiro da casa. Eles separaram uma parte para usar aqui em Portugal, outra parte eles deixaram em fundos para caso a gente precise voltar ou aconteça alguma coisa, também não tá pobre, né, não tem onde cair morto. E aí existe essa segurança, por mais que tenha esse risco de ter vendido a casa para tentar uma nova vida, mas também não se desfez todo o dinheiro, não jogou tudo fora comendo aqui em Portugal. Então, acaba que né, meus pais se privaram durante bastante tempo de fazer as coisas até se estabilizar aqui, para não precisar gastar o dinheiro da casa do Brasil. Então, o máximo que eles conseguiram economizar, eles economizaram e deixaram um tanto lá reservado. Mas e aí? Então eu vim nas custas dos meus pais? Sim e não. A parte do entre meu pai vir para cá e eu vir tem uma distância aí de quase um ano, mais ou menos. Nesse meio período, meu pai veio primeiro, conseguiu um lugar e um trabalho, e depois disso, de uns 3, 4 meses, a minha mãe e a minha irmã vieram, e
Tanto que o local onde meu pai conseguiu trabalho e tudo mais não é em Lisboa, e eu moro em Lisboa. E eles moram lá na cidade que eles moram, e tem a vida deles lá e tudo mais. Quando eles se estabilizaram aqui, e aí percebemos, pronto, agora já é uma boa altura, eu posso ir. Eu fiz a mesma coisa, pedi pra me desligarem do meu trabalho, o que não deu certo, eu tive que pedir demissão no final das contas, ficaram só me enrolando, muito obrigado. Eu amava a minha empresa, mas podiam ter dado essa força, né? Poxa, eu trabalhei 3 anos lá, custava. Poxa, demitiam tanta gente sem motivo nenhum, aí eu que tinha um bom motivo não demitir, mas tá bom. O bom disso é que eu pude pelo menos pegar férias vencidas, e o meu dinheiro de férias vencidas deu uma boa grana, porque eu tinha acho que uma férias e meia vencida, então isso foi o que pagou mais ou menos a minha viagem. Mas foi só o que eu ganhei, eu não tinha muita coisa para ganhar mesmo. Eu já não tinha um salário muito grande, enfim. O que juntou foi o salário do mês que eu trabalhei, o salário das férias vencidas 1 e metade do salário das férias vencidas 2. E esse dinheiro foi o dinheiro que eu tinha para entrar em Portugal, para sobreviver até conseguir um trabalho, para pagar as passagens. O que me ajudou foi que, se você não viu, tem um vídeo sobre um golpe que a minha família caiu, vou deixar nos cards, eu acho que é aqui ou é aqui em algum lugar, você pode assistir aqui em um dos dois, contando o que aconteceu sobre passagens aéreas que a minha mãe comprou e meu pai comprou, e deu tudo errado. No fim, uma dessas passagens acabou ficando para mim, então eu já economizei aí 1.000 e não sei quantos reais, que é a passagem naquela época, até que não estava tão cara, a gente estava encontrando passagem por 1.500, 1.200, é um dinheiro que eu economizei, né? Foi um dinheiro que eu apenas converti para o euro e pude sobreviver aqui por mais alguns dias. Mas, eu não lembro se eu comentei no vídeo, mas eu fiquei muito tempo entre o período em que eu saí do trabalho até o dia em que minha passagem chegou. Acho que levou uns 2 meses. E aí, sem trabalho no Brasil, e precisando comer, precisando sair, né? Não vou ficar trancado dentro de casa. E entre todas as outras coisas, né? Indo me despedir dos meus amigos. Qualquer coisa que vocês coloquem como gasto que alguém precisa por 2 meses ou 3. A boa parte do dinheiro que eu tinha para vir para Portugal foi-se, assim, tipo, cafedeu-se. Simplesmente eu tive que usar. Claro que eu gastei com coisa que não precisava. Jovem e inconsequente, né? Mas enfim. Aí, quando chegou, enfim, a minha passagem, foi de um dia pro outro, então, assim, me despedi dos meus amigos 2 meses atrás, continuei saindo com eles, de repente um dia eu não tava mais lá. Quando eu cheguei em Portugal, foi exatamente a questão que a gente coloca aqui de se preparar antes, né? Como eu não tinha me preparado antes, como eu vim de um dia pro outro, arranjei um hostel cagada pra ficar, porque eu tive que arrendar na hora. Arrendar, no caso, aqui seria alugar, mas... Sabe, não é arrendar um hostel. Me fugiu a palavra da cabeça, vocês entenderam. Eu tive que ficar num hostel cagado. Eu gastei muito com outras coisas aqui, por exemplo, com comida, porque não pensei que aonde eu ia ficar eu ia ter que comer, e o lugar onde eu ia ficar não tinha uma cozinha, não tinha um fogão, não tinha nada, então eu tinha que comer na rua manhã, tarde e noite, o que é muito caro. Eu não pensei em transporte, como que eu ia gastar. E aí eu fiquei no lugar longe do centro, então toda vez que transporte em Lisboa é muito barato, mas é barato para quem paga o passe. Quando você chega, você não tem passe. E eu fiquei num lugar longe do centro, então tudo que eu precisava resolver no centro, eu tinha que gastar todos os dias 3, 4 euros de metro. É 3, 4 euros, é pouquinho. Mas, gente, com 3, 4 euros eu compro uma refeição inteira. Eis a questão. E o dinheiro que eu dei, gente, todas as minhas economias, do que eu trouxe, deu 500 euros. Com 500 euros você não faz nada. 500 euros não é um salário mínimo. E eu consegui entrar em Portugal porque os 500 euros que eu tinha, além de ser mais do que o mínimo necessário para entrar, na época, também cobria os dias da minha estadia no hostel. Então, a minha estadia, se não me engano, era de 2 semanas, a minha passagem de volta estava marcada para essa data e tudo mais. E se você pega o cálculo, acho que são 45 euros por dia como é o nome do negócio? Que a imigração pede,
Desses 45 euros por dia, dava certo o tempo que eu ia ficar com o dinheiro que eu tinha. Mas aí também não era só eu, né? Tinha meu namorado também tinha um pouquinho mais, porque ele conseguiu guardar um pouco mais. E a gente se ajuda, né? Não tem o que fazer. E é óbvio que chegou o momento que eu não tinha mais, eu tinha de cair morto mais. E aí, a ajuda dos meus pais. Tive que pedir, não adiantou. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Portugal foi abrir uma conta no banco. O meu banco, nossa, eu fico com a mão assim o tempo todo, né? Tá chato, já vou parar. A primeira coisa que eu fiz foi abrir uma conta no banco. O banco que eu abri eu não recomendo, por isso que eu não vou falar o nome. E aí, através da conta do banco, vai ficar me mandando dinheiro de vez em quando. E não eram rios de dinheiro, é tipo assim, pai, preciso fazer tal coisa, você consegue me mandar 10 euros? Pai, preciso fazer tal coisa, manda 20 euros. E assim foi. Claro que no final das contas, botar na ponta do lápis o tanto de dinheiro que meus pais mandaram, eles gastaram mais comigo do que com eles. Mas assim, não foi tipo, pai, manda 1.000 euros hoje, manda 1.000 euros amanhã, não. Viu que ninguém tinha, né? Ai, gente, só pra deixar claro, caso não tenha ficado muito implícito no vídeo, mas não, eu não tô aqui pra ficar dependendo dos meus pais ou pra ficar pedindo dinheiro pra eles todos os meses, não é pra eles ficarem me sustentando. Acontece, às vezes, a necessidade, acontece. Mas, a princípio, principalmente pelo fato de que a gente não tá morando na mesma cidade, a gente tá morando super longe, eu tenho que me virar, né? Eu dou meus pulos, meu namorado dá os pulos dele, e quando precisa, em último caso, aí eu peço pros meus pais, tá bom? Um beijo. Mas, enfim. A sorte que eu tive é que no meu primeiro mês eu consegui já um trabalho aqui, mas por conta de uma ajuda que eu tive de um segundo local que eu fui morar, né? Assim, quando acabou a estadia desse hostel, eu fui morar num outro hostel, só que já era um hostel de estadia permanente, então tinha cozinha, os quartos eram individuais e tudo mais. E eu conheci uma pessoa que me ajudou a tirar um documento aqui, que é um recibo verde, que é para você trabalhar como autônomo. Nisso que eu consegui esse recibo verde, eu já consegui um trabalho numa imobiliária que me pagou o equivalente a 500 euros por mês. Novamente, 500 euros dá pra fazer uma coisa? Não dá. Mas pra mim, que tinha acabado de chegar, não tinha dinheiro, não tinha nada, deu. Né? Eu tive que me virar, foi o que tinha. E aí assim foi, gente. Aí, né, nesse primeiro mês eu trabalhei e consegui os 500 euros. A partir do segundo mês, meu namorado trabalhou e aí foi ele quem colocou o dinheiro na mesa. E assim por diante. Cada mês acontece uma coisa diferente. Mas enfim, no fim das contas, o que eu vim fazer em Portugal? Gente, eu vim fugir do Brasil, primeira coisa. Não dá mais pra ficar lá. E depois que a minha intenção é me especializar profissionalmente, né? No Brasil eu fazia faculdade, aí eu larguei. Por N motivos. Um dia eu conto essa história aqui. Enfim, eu saí da faculdade no Brasil, fiquei 2 anos parado e minha intenção era chegar aqui e refazer a faculdade do zero. Eu não ia nem pegar o que eu já tinha estudado, eu ia refazer do zero mesmo. Aí entram outras questões. As universidades aqui, geralmente, as aulas são em período integral. Aí você trabalha que horas? Aí você paga com o quê? Não tem faculdade de graça aqui. É ok, né? Um dia eu consigo. Um dia a gente chega lá. Uma parte por vez. Agora eu tô trabalhando, vamos conseguir a primeira residência, né? E depois eu penso na parte da faculdade. Mas por enquanto tá bom, tá desenvolvendo. Agora a gente já tá num apartamento que a gente não fica mais em hostel. Aí a gente já tá conseguindo sair, fazer uma coisa ou outra. Um trem passando agora. Mas é isso, gente. Então curta, compartilhe esse vídeo. Se você quer saber mais alguma coisa sobre Portugal, deixa aqui embaixo nos comentários. E não percam o próximo vídeo que eu vou pra praia hoje ainda. Vou gravar com a mesma roupa, aliás. E vou mostrar tudo pra vocês lá. Eu vejo que algumas pessoas que me pedem, mostra as coisas legais de Portugal, os pontos turísticos, uma coisa bonita. Eu vou mostrar hoje, tá bom? Então não se esquece, tá bom? Até lá!